Gostava de fazer uma pergunta. Tenho aqui várias, tinha muitas, mas realmente respondeu a quase todas. O que revela que está muito bem preparado e, sobretudo, revela sentido de Estado, que é uma coisa que não se vê há muito tempo nos políticos em Portugal. Uma das perguntas que eu tinha para fazer era por que razão se candidata a deputado e não a formar um governo com maioria para governar Portugal? Esta é uma das perguntas, porque tem capacidade para o fazer. A segunda pergunta tem a ver com a organização do partido. Temos 6 meses muito próximo das eleições, o Tribunal Constitucional tem um prazo de 6 meses para aprovar o partido. Acha que poderá haver algum boicote à sua candidatura, uma vez que o senhor é um revolucionário, e eu gosto de revolucionários, portanto, o revolucionário é uma pessoa que luta pelo que deve ser, não uma pessoa que aceita o que está ou que tenta tirar partido do que está. Portanto, o senhor é a pessoa que pode de verdade afrontar os interesses instalados no partido ou nos partidos do arco da velha governação e realmente acho que no dia 5 de outubro abriu a caça ao Marinho Pinto. Porque tendo eleito deputados, se tiver mais votados, se for o partido mais votado, será este partido chamado a formar governo pelo Presidente da República. Agora, deixe-me dizer o tempo a gente não pode comprimir ou dilatar. Podemos ser mais rápidos ou mais lentos, mas não. Eu estive 6 anos na Ordem dos Advogados. Como disse, nunca fiz política antes de 25 de Abril. A Ordem dos Advogados permitiu-me fazer todos os diagnósticos e possibilitou-me tomar consciência de que só na política se pode mudar, fazer as mudanças, aplicar as terapêuticas. Os diagnósticos estão feitos pelo bastonário, por muitas pessoas neste país. As terapêuticas, só a Assembleia da República. Só as eleições democráticas. E, portanto, eu saí da Ordem dos Advogados em 10 de janeiro deste ano, tínhamos eleições a 25 de maio, não tinha tempo de fundar o partido. Inscrevi-me num pequeno partido. Devo dizer-vos, isto não é a pura verdade, fui convidado já há vários anos, há mais de 20 anos que andava a ser convidado, às vezes com alguma insistência por alguns partidos para me candidatar, incluindo como cabeça de lista em círculos eleitorais, por partidos do arco do poder, nunca aceitei. Tinha sido convidado desde 2008 a 2011, e até fui sondado para as eleições de 2014 por outros partidos. Não, escolhi um partido pequeno justamente por esta razão óbvia. Se eu aceitasse o convite de um grande partido, seria triturado pela máquina clientelar que os grandes partidos têm dentro deles à sua volta. Vejam, para ter uma ideia, vejam o que se passou, o que se passa com o próprio Partido Socialista. A imensa teia clientelar criada pelo Sr. António Costa para retirar um líder do seu partido a meio de um mandato, um líder que nem sequer tinha perdido eleições, só que dizendo eu sou o melhor, eu posso-vos dar mais. Portanto, grandes partidos só se for aquele que eu fundar, porque os outros não, e porque enquanto lá estiver ele não cometerá os vícios que eu tanto tenho combatido nos atuais. Certo? E portanto, tinha que fazer. Tínhamos 5 meses e candidatei por um pequeno partido. Deixe-me dizer, posso dizer, tentei transformar esse pequeno partido num partido grande, modernizá-lo, abri-lo ao país, aos seus próprios militantes. Este partido é dirigido por 5 pessoas, todas ali de Lisboa, à volta da Assembleia Municipal, de um lugar na Assembleia Municipal que foi dado pelo PSD numa coligação, em que o verdadeiro dirigente deste partido, a mulher dele é do Conselho Nacional, o sobrinho é da Comissão Política, como ele, a secretária dele é presidente do Congresso do partido, a filha do outro arranjou e 5 aqui de Lisboa. Não tem ninguém do Algarve, ninguém dos Açores, ninguém da Madeira, ninguém de Sintra, ninguém de Vila Franca. São aquelas 5 pessoas ali de Lisboa que utilizam o partido em benefício exclusivo deles próprios e da sua vida. Tentei abrir, andaram a tentar enganar-me. Sabe, o problema das pessoas, do chico-espertismo em Portugal, nem era muito... Não tenho nada contra as pessoas que se julgam mais inteligentes que aquilo que são. E já me chateiam se de facto começarem a fazer de mim parte. Eu estive 4 meses à espera, a tentar convencê-lo, não conseguia, vim embora, acabou, sigo o vosso caminho. Parece que fui eu o culpado deles, cometi, abusei deles, utilizei-os, elegeram um deputado ao Parlamento Europeu, um partido que nunca tinha passado de mais de 0,6%, teve 7%,
recebeu umas subvenções, os pagamentos da campanha, elegeu um deputado. E eu parece que o culpado fui eu. Parece que cometi um crime que esse partido tenha obtido essas coisas. Mas pronto, estamos a criar o partido. Vamos nos apresentar em plano de igualdade com os outros. Não temos nenhum complexo de inferioridade nem de superioridade. Temos um programa e vamos submetê-lo à vontade, à decisão soberana do povo português. Vamos, com humildade republicana, submetermos ao verdicto soberano do povo português. Eles decidam. Se o povo português estiver satisfeito com o que os partidos, grandes partidos, que estão todos os dias bajulados pela comunicação social, que têm dezenas de homens e mulheres a trabalhar para eles, que lhes escolhem tudo, desde a cor da gravata, desde o creme para a cara, desde não sei quanto, que os pintam que nem bonecos, bonitos, bem parecidos, que dizem aquelas coisas muito bem, muito coerentes, muito belas, formalmente, muito bem feitas, mas que levaram o país à situação em que está. Se o povo português estivesse satisfeito, continua a votar PS, continua a votar PSD. Eu dirijo-me àqueles que já não votam. E se eles todos votarem, aqueles que já recusaram esse partido, votarem no novo partido, nós seremos indubitavelmente o maior partido português e teremos a força política para encetar o caminho das reformas pacíficas e democráticas da sociedade portuguesa. Então dirigimos a eles. Vamos num plano. Agora, como disse bem, abriu a caça ao António Marinho e Pinto. Isso abriu. Isso abriu. Porque eu não ameaço só a hegemonia doentia, mórbida e sórdida de alguns partidos. Eu ameaço muita gente que vive da podridão desse sistema. Em vários domínios. Muita gente está a olhar para mim com apreensão, porque está, se esse tipo ganhar, se esse tipo tiver poder, se este tipo tiver, isto vai ser um caso sério, porque há muita gente a receber, a ganhar por debaixo da mesa o que não devia receber, o que não devia ganhar. Há muito tráfico por debaixo da mesa. E, portanto, como lhe disse, eu parto absolutamente tranquilo. Eu, para o ano, reformo. Fiz a minha reforma ao longo de 30 anos de contribuição como jornalista e como advogado. Tenho as minhas reformas. Não tenho dívidas. Comprei uma casa em Portugal e paguei-a 2 vezes. Paguei-a quando me casei e paguei-a quando me divorciei. E foi bem mais tarde, com o divórcio e com o... Portanto, não tenho dívidas, não tenho padrões de vida muito elevados. Se tiver muito dinheiro, também o sei gastar. Se tiver pouco, também vivo bem com pouco. Portanto, tenho uma pequena propriedade em Amarante, na aldeia, a 6 km de Amarante. Olhem, todos os meses do ano, em qualquer altura do ano que eu lá vou, almoço, como a minha sobremesa, na árvore, tiro a fruta da árvore. Sejam a cereja, seja as ameixas, sejam as tangerinas, as clementinas, laranjas, uvas, pêssegos, maçãs, peras, framboesas. Agora estamos na época dos diospiros, já lá estou com os diospiros, já com os kiwis, com nozes. Tenho sempre fruta lá. Eu praticamente, quando lá vou, 2/3 do que aquilo que come, às vezes até em Coimbra, 2/3 daquilo que come, trago de lá, da aldeia. Ainda não produzo bacalhau, mas pronto, tem arroz, mas o feijão, as couves, as batatas, isso já é. Portanto, tenho padrões de vida sóbrios, nada me assusta e vou tranquilamente. E é esta tranquilidade que me tranquiliza muita gente. Eu não vou angustiado para ganhar, não vou com a angústia de ganhar, de vencer a todo custo. Não. Eu só quero vencer se estes princípios e estes valores forem sufragados pelos eleitores portugueses. E sei que o principal obstáculo é justamente o poder levar esta mensagem aos eleitores. Sabe, nas últimas eleições, praticamente nenhum órgão de comunicação social cobriu a campanha do partido pelo qual eu me candidatei. Houve um órgão de comunicação social, que é considerado um órgão de referência, o Jornal Público, que não cobriu uma iniciativa de campanha que eu fizesse. Não cobriu nenhum. 2 dias depois das eleições, publicou um perfil meu cheio de mentiras. Até com a minha orientação sexual se meteu ao dizer que eu era sensível aos encantos femininos. Vejam isto e vejam isto. Eu pergunto, há algum facto da minha vida pública que os leva a não ser o andar em público com a minha mulher que os leva a dizer isso? Mas o grave não está aí. Se eu, por acaso, fosse sensível aos encantos masculinos
O jornal também publicava isso? Não. E sabe porquê? Porque é um jornal que está ao serviço de um certo lobby muito poderoso em Portugal. Não consegue ter a isenção. Não deviam publicar coisas que tenham a ver com a orientação do pessoal, sexual das pessoas. Seja heterossexual, seja homossexual, seja o que for. Mas depois foi mentiras. Ou agora, ultimamente, esse jornal publicou uma coisa sobre a minha declaração de património. Ou seja, eu faço determinadas denúncias, o jornal não vai investigar a veracidade dessa, atira-se a mim porque lhe fiz a denúncia. Vocês percebam isto, meus caros concidadãos. Percebam isto, porque isto é muito importante. O debate público em Portugal está amputado. Está mutilado justamente porque é muito mais perigoso, é muito mais difícil denunciar um crime do que praticá-lo. Porque denunciando as pessoas atiram-se sobre quem denuncia e não sobre quem cometeu a infração ou a ilicitude. Aqui em Portugal, é por isso que muita gente, mesmo muita gente em Portugal, de valor, poderia dar um contributo ao debate público, ao debate político, e não dá, porque sai massacrado por um conjunto de fariseus da nossa praça pública. Estou aí todos os dias nos jornais, nas televisões, a fazer opinião, a dizer, a ridicularizar quem combate com seriedade e com honestidade, quem expõe as suas ideias, através do insulto. Eu defendi, meus caros, bem ou mal, mas é o que eu penso, a posição sobre a coadoção por casais do mesmo sexo. É o que eu penso e achei como cidadão que devia ter essa posição. Houve pessoas, e note, pessoas que ocupam um lugar dominante no espaço público. O Ricardo Araújo Pereira chamou-me energúmeno diante das câmaras da televisão, sem respeito por mim, sem respeito pela minha mulher, sem respeito pelas minhas filhas, pelos meus netos. Chamou-me energúmeno só porque não concorda com aquilo que eu disse. Isto não é debate, isto não é próprio de um país democrático, de um país civilizado. As pessoas devem discutir ideias e não insultar aqueles com cujas ideias não concordam. Eu defendo neste princípio aquilo que para mim é sagrado na liberdade de expressão, que é aquilo que dizia Voltaire. Não concordo com nada do que tu dizes, mas bater-me-ei com todas as minhas forças para que possas dizê-lo em liberdade. Esta é a vantagem sobre o obscurantismo, da ilustração sobre o obscurantismo, mais que da democracia sobre a ditadura. Mas também é preciso combater o medo que se generalizou na sociedade portuguesa. E não há sociedades democráticas onde haja medo. Onde as pessoas tenham medo, porque no tempo da ditadura, e eu sei, tenho o privilégio de ter tido essa experiência, eu aos 20 anos fui preso pela PIDE e passei 2 meses aqui em Caxias, aqui próximo, por praticar a liberdade de reunião com os meus colegas na Universidade de Coimbra, por exigir liberdade de expressão e liberdade de associação. Na ditadura, as ditaduras e os ditadores cobram um preço pela liberdade. Mas a democracia também cobra. E há pessoas que eu conheci que enfrentaram as agruras da ditadura. Alguns foram exiladas, foram perseguidas, foram presos. Alguns até pagaram com a vida. Como o Ribeiro dos Santos, que amanhã se comemora 42 anos do seu assassínio na Faculdade de Direito, em Lisboa. Pagaram com a vida a audácia de serem livres. Mas hoje paga-se com o pão dos filhos, paga-se com a carreira profissional, paga-se com o emprego, a audácia de muitas vezes dizer aquilo que os poderes querem que esteja calado, querem que esteja silenciado. E é também este exercício da cidadania que todos temos de fazer, perder o medo. Porque o medo é o principal alicerce das tiranias, é o principal aliado de todos os ditadores. E a luta pela liberdade, a luta pela democracia, é sobretudo um combate permanente contra o medo. E nós temos muito medo em Portugal. Há muitas pessoas com medo em Portugal. E esta é também, mais do que uma exigência política, é uma exigência da cidadania republicana, é uma exigência da saúde das nossas instituições democráticas. E se formos capazes, e se cedermos ao medo, não temos um debate público sério, não temos a elevação da consciência coletiva da sociedade e do cidadão. Teremos sempre pessoas a olhar para o lado, a pensar 2 vezes naquilo que vão dizer. A liberdade de expressão tem 3 dimensões. A liberdade de criticarmos, a liberdade de elogiarmos e a liberdade do silêncio. O silêncio também é uma forma de exercer a liberdade. Há um poeta alemão que até diz, tem um poema lindíssimo a dizer fugir, fugir para a liberdade do silêncio. Mas aquela liberdade, aquela dimensão da liberdade, que é verdadeiramente matricial da democracia, é a liberdade de criticarmos, é a liberdade de denunciarmos aquilo com que não concordamos.
Porque a liberdade do silêncio ou a liberdade para elogiar existe em qualquer ditadura. Nenhum ditador se incomoda com os seus opositores se eles ficarem calados ou se o elogiarem. Já sim. Se incomodam e muito se ele disser aquilo que querem ficar calados. E na democracia está a acontecer o mesmo. Há o culto do politicamente correto. Há o culto do que não se pode dizer, mesmo que seja verdade. Sobretudo por ser verdade. Porque eu tenho tantas pessoas a atacar-me desta forma, não é porque eu diga mentiras, porque eu algum dia se dissesse alguma mentira, desaparecia do espaço. É justamente porque aquilo que eu digo é verdade. É justamente porque aquilo que eu digo não pode ser desmentido. Por isso é que me atacam a mim e tentam me descredibilizar. Não atacam aquilo que eu digo. Não desmentem aquilo que eu digo. Não combatem, não contradizem aquilo que eu digo. Atacam-me a mim. Como pessoa. Justamente para me enfraquecer. Justamente para me desmoralizar. Justamente para me descredibilizar perante a opinião pública. Perante o mundo. Não têm conseguido. Se o conseguirem, outros virão depois de mim. E há muitos em Portugal.